Agora vamos trazer a professora Yara, que está trazendo um assunto novíssimo, está quentinho, saiu do forno agora. Vou deixar com ela aqui, tá bom? Boa tarde, pessoal. Meu nome é Yara, eu sou bióloga. Boa Eu tarde. atuo na medicina nuclear da Rede DOR, né? E eu trouxe esse assunto aqui, que é um assunto, na verdade, da minha rotina, né? Eu vou abordar esse tema, falar do linfonodo sentinela e da cirurgia radioguiada, que virou o padrão ouro para diagnóstico, né, de toda a cadeia linfática. Eu vou desligar a câmera, mas qualquer coisa vocês podem me acionar, tá bom? Ok, professora. Bom, eu coloquei essa frase aqui só para falar da importância desse tema, né? Que é identificar precocemente a primeira estação de drenagem de um tumor, pode mudar completamente a condição terapêutica de uma paciente, né? E é nesse contexto que surgiu o conceito do linfonodo sentinela. Então, o objetivo que eu pretendo aqui é fazer com que vocês entendam esse conceito de linfonodo sentinela, conhecer o mapeamento linfático, que é a linfocintilografia em si, compreender a cirurgia radioguiada e identificar as indicações, né, do exame, as limitações, as vantagens e até as contraindicações. Bom, esse aqui é o sistema linfático, né? Você vê que a gente aqui vai, ele, na verdade, é no corpo inteiro, mas a gente vai se ater à região do tórax, né? Porque vamos falar só do câncer de mama, tá? O câncer de mama, ele é o câncer de maior incidência mundial, né? Ele tem uma alta morbidade, então, em função disso, foram surgindo diversos estudos com a tentativa de se obter o diagnóstico precoce mais rapidamente possível, porque ele é um dos fatores que impacta muito no tratamento, né? E essa linfocintilografia para pesquisa de linfonodo sentinela, ela passou a ser utilizada no câncer de mama na década de 90, porque até então, quando ela surgiu, foi para detectar melanoma, né? Mas eles foram vendo, pela importância da doença, pela incidência, pela alta incidência, eles começaram a pesquisar e descobriram que também serviria para o câncer de mama. Então, hoje, ela é extremamente utilizada, tem uma frequência altíssima de uso de linfocintilografia com cirurgia radioguiada. O sistema linfático, ele tem uma importância fundamental na manutenção do organismo, né? Ele faz não, isso aí, tá? Eu vou falar dessa função, das funções principais dele, o papel dos linfonodos e a drenagem da linfa. Ele tem 4 funções principais, que é fazer a defesa, né, do organismo. Por quê? Porque na linfa existem células de defesa, os linfócitos T, que eles ficam circulando e reconhecem e combatem patógenos e outros elementos infecciosos. Então, ele faz toda a parte de defesa do organismo. Existem, além daqui, obviamente, vocês estão vendo a cadeia linfática com os linfonodos, né, que são essas bolinhas coloridas. Então, os linfonodos, eles têm a função de filtrar a linfa e reter micro-organismos, células tumorais, células anormais, partículas estranhas ao organismo. E aí, eles fazem toda essa filtragem até que a linfa retorne à circulação sanguínea. Então, ela volta limpa para a circulação sanguínea devido a essa filtragem feita pelos linfonodos. Existe também muito líquido circulante, né? E esse excesso de líquido, que é proveniente dos tecidos, o sistema recolhe esse excesso de líquido, né? Ocorre essa filtragem e ele volta para a corrente sanguínea. Por que isso é importante, recolher essa quantidade de líquido? Porque ele evita a formação de edema. Tá bom? E uma outra função do sistema linfático os vasos linfáticos no intestino delgado, eles fazem absorção de gordura,
absorção de vitaminas, né, lipossolúveis, vitamina A, vitamina E, vitamina K, e essa filtração, essa absorção é distribuída para todo o organismo, né? Então, de certa forma, nutre o organismo através da circulação. Pode passar, por favor. Bom, esse slide aqui, tá? Linfonodo sentinela no tórax, é a linfocintilografia para a pesquisa do linfonodo sentinela. Aqui está mais ou menos descrito o passo a passo de como é feito, né? O paciente, quando chega para a gente, já chega com o diagnóstico de mama, já fez mamografia, já fez ultrassom, já teve o exame clínico, já está diagnosticado como tumor de mama. Qual o objetivo de se fazer a linfo? É ver se esse tumor já se espalhou, se está localmente, né, no foco primário, ou se já comprometeu algumas outras partes. E esse comprometimento, né, se dá através do sistema linfático. Tá? Então, a linfocintilografia é feita no setor de medicina nuclear, existe uma equipe multidisciplinar envolvida. A gente utiliza para fazer essa linfocintilografia um radiofármaco, que no meu caso específico, onde a gente atua, é o fitato marcado com tecnécio metastável, tá bom? Então, a paciente, ao chegar no setor, não existe preparo para esse exame, ela já chega lá, que isso é importante observar, eu vou falar disso depois, com a cirurgia já pré-agendada, né? A linfo é feita, quando a gente começa a fazer a linfo, já existe o horário certo da cirurgia. Isso é muito importante. Depois eu vou falar sobre isso. Então, a paciente chega lá, ela é preparada, a gente já sabe qual é a mama comprometida, e são feitas injeções desse radiofármaco. A injeção é feita periareolar, né, ao redor do bico do seio. São 4 pontos de injeção. O radiofármaco, ele vem com volume de até 1 ml, é um volume considerado bom, e a atividade que é utilizada é baixinha, é de 0,6 a 1 miliquiri, não mais do que isso. Então, faz a injeção em 4 pontos, né, da mama. Em seguida, já começa a drenagem, né, esse radiofármaco já começa a se deslocar, porém, para melhorar essa drenagem linfática, é feito mais ou menos 2 minutos de massagem no local da injeção para acelerar mais esse processo de fluxo, né, do radiofármaco. Tá? Normalmente, esse deslocamento é em direção aos linfonodos axilares. Então, o primeiro linfonodo que recebe essa drenagem linfática é o que a gente denomina de linfonodo sentinela. Ele é o linfonodo que a gente considera como sentinela, porque ele é o guardião do sistema linfático axilar. Então, ele vai dar o direcionamento para a gente de qual é a situação do tumor no momento, né? Então, ele é o primeiro linfonodo a receber a drenagem linfática do radiofármaco. E, após essa drenagem, a paciente vai aguardar, normalmente em torno de 20 a 30 minutos, e em seguida ela é caminhada para a sala de imagem, que a gente utiliza uma gama câmara, e existem 3 posições básicas, que é anterior, oblíquo anterior e a imagem lateral. Então, a paciente é colocada em decúbito dorsal, com os braços à terra da cabeça, e inicia-se os exames, né? São imagens sequenciais. A princípio, a gente faz essa imagem em torno de 20 a 30 minutos após a injeção, e depois são imagens intervaladas, né? Até que se complete 1 hora após a injeção do fármaco. Existem locais que estendem esse horário um pouquinho mais, mas normalmente em torno de 1 hora após a injeção já encerra, já tem imagens suficientes para a gente
conseguir identificar exatamente onde está o linfonodo sentinela, porque ele é o linfonodo mais captante. É importante observar que pode existir mais de um linfonodo sentinela, né? Em torno de 3 linfonodos, possivelmente. E sempre na mesma cadeia axilar, tá bom? Mas o linfonodo sentinela a gente identifica como sendo o primeiro. Então, tem um que é o, digamos, o principal, tá bom? Pode passar, por favor. Então, isso aqui é só para ilustrar, isso é uma imagem real, feita lá com a gente, tá? Esse ponto mais quente aí, que eu sinalizei como RF, foi o ponto de injeção, né, do radiofármaco, e logo embaixo na axila você vê o linfonodo sentinela. Ele é bastante captante. Pode passar, por favor. Então, qual a importância do linfonodo sentinela? Ele é o primeiro local provável de metástase, no caso do câncer de mama. Tá? Então, ele como sentinela, como o guardião ali, ele é o primeiro a receber essa filtragem, essa drenagem do radiofármaco. E ele é importante, assim, muito importante, porque ele sinaliza a progressão da doença. Ele que diz se está tendo metástase ou não, se isso já tomou a cadeia axilar, cadeia mamária. Então, ele tem esse grau de importância, e ele é o foco da linfocintilografia. Ele também, eu vou falar isso depois, ele sinaliza exatamente o local da dissecção cirúrgica, tá? E ele é que representa todo o status da cadeia linfática. Ele é que vai mostrar para a gente como está essa situação do câncer nessa região. Bom, pode passar. Então, isso aqui é uma linfa, óbvio, mas para mostrar como é feita, né, essa migração, como se dá essa migração, e ali tem os intervalos de tempo. São imagens planares, tá bom? Você vê que o local da injeção, vocês podem ver que o local da injeção é sempre o local mais quente, e ali com 5 minutos você vê pouco drenagem, né? Aí vai acelerando ali, 5 a 10, 10 a 15, vai passando o tempo, e você consegue ver a drenagem acontecendo, e de cara a gente já consegue ver o linfonodo sentinela, que é aquele lá em cima, que é o bem mais captante. Nessa imagem aí, tem mais de um linfonodo sentinela. Aí, por que a gente diz que o de cima é o primeiro? Porque foi o que mais captou, foi o que primeiro drenou, ele é o primeiro que começa a aparecer nas imagens. Tá? Essa imagem aí, ela está dando a impressão de que está em lados opostos, né? O linfonodo sentinela está num lado, o 1 e o 2 está do outro lado, e o local da injeção bem embaixo. Mas, na verdade, é porque é uma imagem bidimensional, então está dando essa impressão. Isso pode confundir? Pode sim. Aí, como é que a gente resolve isso? Fazendo imagens, pode-se rodar um SPECT, CT, faz imagens laterais, faz imagens oblíquas e anteriores, para identificar com precisão o local do linfonodo sentinela, que é o local que vai ser feita a dissecção, né? Pode passar, por favor. Então, só para resumir aqui, né? Esse mapeamento linfático que é feito através da linfocintilografia. Então, é feita a injeção, a migração, né? Essa migração acontece imediato, mas para melhorar essa migração, é feita a massagem. Em seguida, né, após 20 a 30 minutos, são feitas imagens, até completar 60 minutos. Imagem nessas projeções, anterior, lateral e oblíquo anterior. E aí é identificado o linfonodo sentinela, a localização exata dele. E com isso, após essa localização, a paciente é colocada nessa posição em decúbito dorsal, porém com os braços em 90 graus. Por que isso? Porque essa é a posição que ela vai estar no leito cirúrgico, né? E qualquer modificação muda a posição da mama. Então,
Ela é colocada já na linfocintilografia, já no final, para a gente marcar o local exato do linfonodo sentinela. Ela é colocada com os braços abertos, tá? E aí é feita a marcação com uma caneta dermográfica, que a tinta não sai. Quando a gente faz uma imagem anterior e uma lateral, a gente consegue saber exatamente onde está esse linfonodo. A imagem lateral, ela vai dar noção da profundidade que está esse nódulo, tá? Então, é nesse local, com essa marcação da imagem anterior e lateral, a gente consegue fazer a marcação com essa caneta e, em seguida, a paciente é encaminhada para fazer a cirurgia. Pode passar, por favor. Então, isso aqui é só para ilustrar como é que é feita a imagem, né? A anterior, a oblíqua e a lateral. Nessas imagens, a paciente está com os braços para cima. Isso aí já, essa imagem está demonstrando também o linfonodo sentinela, e esses 4 pontinhos foi o local exato da injeção em torno da auréola, tá? Pode passar. Esse slide aí é o de número, Cida? Bom, os princípios da cirurgia radioguiada, novamente, para fixar bem, né? É feito o diagnóstico, a paciente já chega com esse diagnóstico, a gente faz a injeção, né, do fármaco, faz a linfocintilografia, identifica o linfonodo e ela é encaminhada para a cirurgia com gama probe, é a cirurgia radioguiada, né? Lá no centro cirúrgico, a peça é encaminhada para o exame anatomopatológico, que ele que vai dizer se o linfonodo sentinela está comprometido ou não, tá bom? Ele estando comprometido, ele é retirado e é feita uma avaliação e o médico, né, o que vai acompanhar, vai definir a conduta terapêutica. Se ele é negativo, que a gente chama de axila negativo, então existe uma chance de 95%, mais ou menos, de não haver comprometimento da cadeia axilar, tá? A cadeia linfática axilar. Então, o linfonodo negativo, 95% de chance de não ter esse comprometimento, 95% de chance do tumor estar retido no seu leito primário. Pode passar, por favor. Bom, isso aí já é no centro cirúrgico, né? A cirurgia em si. Tem uma informação que é importantíssima, que eu falei. Quando é feita a linfocintilografia, existe um delay entre a linfocintilografia e a realização do exame. Eu falei que a gente trabalha com baixa dose, né, de 0,6 a 1 milicurie. Então, quando a paciente vai para fazer a linfocintilografia na medicina nuclear, já tem o horário agendado da cirurgia. Então, se a paciente está agendada na parte da tarde, a linfa é feita na parte da manhã. Por volta de 8 horas, a gente faz a linfocintilografia. E, em seguida, a paciente é encaminhada para o hospital, para fazer a cirurgia no mesmo dia. Se a cirurgia está agendada para amanhã do dia seguinte, então a linfocintilografia é feita na parte final da tarde, né? No final do dia anterior à cirurgia. Isso é importante porque a dose é baixa. Se a gente faz uma linfo segunda-feira de manhã e a cirurgia for terça-feira à tarde, não vai ter mais nada, né? O material dispersa, decai, e aí a gente não tem como visualizar o linfonodo sentinela. Vai marcar, né? Vai estar marcada a paciente com a caneta dermográfica, mas quando chegar no centro cirúrgico, a gente não vai ter mais essa visualização, nem o gama probe vai captar, tá bom? Esse gama probe, esse aparelho, eu já vi que teve uma colega que falou outro dia sobre ele. Esse é exatamente o gama probe que eu uso, tá? Ele tem esse visor que mostra a intensidade da captação.
ele é uma câmara portátil, vamos dizer assim, né? E ele tem os isótopos, você, quando liga o equipamento, você tem que selecionar o isótopo que você está usando. No caso da linfocintilografia, a gente usa o tecnécio, né? 99, então a gente seleciona o tecnécio. Você consegue nele regular a sensibilidade, o volume, porque ele emite um sinal sonoro, e quanto mais próximo ao linfonodo sentinela, que é o linfonodo mais captante, mais alto é esse sinal sonoro. Agora, essas informações de sensibilidade, de volume, de tipo de som, porque ele tem dois tipos de som, é o médico que define, né? O médico fala, eu quero aumento de sensibilidade, baixa, aumenta o volume, muda o som, tudo é o médico o cirurgião que determina isso. Então, no centro cirúrgico, já lá no leito, com toda a equipe em sala, o gama-probe ligado, essa sonda que está ao lado dele, ela é envolvida por um material estéreo e isso é entregue ao instrumentador cirúrgico, né, porque ele está lá no leito cirúrgico. A gente faz um teste antes para saber se está captando, se está tudo ok. Então, a partir desse momento, a sonda fica direto com o médico cirurgião. Então, ele passa a sonda para saber se está tudo ok, tenta ver se no local marcado, que está lá com a marcação da canetinha, se está tendo uma captação maior, tá? Só para confirmar, e aí está ok. E aí, nesse local exato que está marcado, e já está confirmado que é a localização do linfonodo, é feita a dissecção né, da pele, e, novamente, é feita uma leitura com com a câmara, de novo, desculpa, com a sonda. Então, essa dissecção aí, nela é introduzida a sonda também, eles introduzem para ter uma certeza da localização exata. Esse rastreio que eles fazem ainda é feito em vivo, né? É dentro do paciente, uma vez localizado. A gente sabe que localizou porque a emissão do sinal sonoro e esses números que estão ali aumentam consideravelmente, então tem certeza que é o linfonodo sentinela, né? Além da marcação em si. Então, é feita essa verificação em vivo, e, em seguida, constatado que é ele, é feita a extração do nódulo. Após essa extração, é feita a leitura ex vivo, né? Fora do corpo, eles se certificam que, de fato, é o linfonodo, e tira essa peça, né? Ela já está externa, e eles passam novamente a sonda para verificar se tem mais alguma captação elevada. Normalmente, se tiver acima de 10% do que apresentou o linfonodo sentinela, uma captação alta, mas em torno de 10%, eles também vão avaliar a retirada ou não desse outro linfonodo, tá? Então, após a retirada, essa peça é encaminhada para o patologista para fazer a análise do nódulo, né, para saber se de fato ele está comprometido por células tumorais ou não. Bom, enquanto isso é encaminhado para a patologia, no centro cirúrgico lá continua o rastreio com a sonda. Passa novamente, verifica se está tudo ok, se não tem mais nenhum nódulo muito captante, e aí é feita toda o procedimento segue, né? Então, novamente, eu estou falando da técnica cirúrgica para ilustrar bem, né? É feita a dissecção da área demarcada, o tempo todo, a medição constante da atividade. Na verdade, essa sonda fica no leito, fica ali em cima da paciente, né? Repousada ali, então ela está sempre captando. Faz a verificação em vivo,
né, de toda a região, extrai a peça, faz a captação ex vivo e faz o rastreio da região marcada, demarcada, depois a peça é enviada para o exame histopatológico, que é, né, o melhor método de prognóstico. E esse tempo todo é feita uma medição do campo cirúrgico. No final da cirurgia, não é muita rotina, mas costuma-se também verificar o leito cirúrgico para ver se não tem nenhuma contaminação. Tá bom? Pode passar. Bom, as indicações desse procedimento, né, da linfocintilografia com a cirurgia radiada, é indicada somente em câncer de mama estágio inicial, né, sem exames que na avaliação clínica não foi detectado nenhum tumor palpável, teve o diagnóstico precoce, e nesse caso é indicada a linfocintilografia. Tumores não palpáveis, né, não palpáveis, não visíveis, e também em casos de recidiva local para avaliação da drenagem, paciente que teve, né, uma nova metástase, e aí tem que ser reavaliado. Essas são algumas das indicações, existem outras indicações também, mas basicamente essas daí. Pode passar, por favor. E as contraindicações, é isso. A doença já metastática confirmada é uma doença que já está no outro grau, né? Não é uma doença já em estágio inicial. Então, para esses casos, uma doença que já está com bastante comprometimento, não adiantaria fazer esse linfonodo sentinela. Essa axila clinicamente positiva, porque já foi constatado e detectado em diversos exames, inclusive na avaliação clínica, que a axila está comprometida, então também não vale a pena fazer. Uma outra contraindicação é se o paciente tiver uma alergia grave já conhecida ao tecnécio, mas isso é raro de acontecer. Uma outra contraindicação seria gravidez, né? Paciente gestante não poderia fazer. Pacientes também que já fizeram radioterapia axilar prévia também não tem indicação de se fazer a linfocintilografia. Basicamente para tumor, câncer de mama inicial, estágio inicial, tá bom? Pode passar, por favor. Então, existem as limitações do método. As limitações não se aplicam à linfocintilografia, elas se aplicam mais à cirurgia, tá? Então, pode haver a drenagem para a cadeia mamária interna que vai dificultar o acesso cirúrgico. Então, isso é uma das limitações que pode acontecer. O volume inadequado do radiofármaco injetado. Se isso for, a gente utiliza em torno de 1 ml. Abaixo disso, compromete a migração do radiofármaco. Então, isso é ruim, tem que ser... Normalmente, a gente utiliza 2 seringas, né? É seringa de insulina, então, cada seringa tem 1 ml. Por que utiliza 2? Porque a gente pode ter perda do material, é mais uma precaução, mas é utilizado apenas 1 ml. Volume abaixo disso já tem uma dificuldade bem grande de migrar, tá? Pode ocorrer também dispersão irregular do material, né? Ele pode seguir para outra área que não seria interessante para a gente, isso também não é muito frequente, mas pode acontecer. A massagem insuficiente, né, ou a não massagem, a ausência da massagem, também pode comprometer essa dispersão do material, essa drenagem para o linfonodo sentinela. E aquilo que eu falei do tempo inadequado entre a injeção e a cirurgia, a gente pode, né, às vezes acontece, é difícil acontecer, a paciente fez a linfocintilografia conosco de manhã, deveria ser encaminhada ao hospital na parte da tarde, mas a paciente teve alguma intercorrência, alguma particularidade que ela não pôde
estar no local, no horário, então isso aí já dificulta bastante, e é uma limitação bem, bem grande. Pacientes idosas, a gente tem uma menor eficiência na drenagem da linfa, tá? Isso também dificulta, é uma das coisas que limitam a linfocintilografia. E não se tem uma linfa de boa qualidade. Pode avançar, por favor? Bom, as vantagens da linfocintilografia com a cirurgia radioguiada. A Rosângela, quem aplica é o médico, tá? No meu serviço, é o médico que faz essa injeção. Bom, quais as vantagens? Ela é uma técnica segura, eficaz e minimamente invasiva, tá? Ela é um exame relativamente tranquilo. Com relação à dor no momento da injeção, eu não vi relatos, eu achei até as pacientes bem tranquilas, não relato dor, é seringa de insulina, então é bem tranquilinha, tá? Esse método, além de ser uma técnica que é segura, eficaz e minimamente invasiva, existe uma baixa exposição à radiação e tem uma alta taxa de identificação do linfonodo sentinela. Uma outra vantagem é que ele vai reduzir as dissecções linfonodais desnecessárias, que são o esvaziamento, né? Por quê? Porque uma vez identificado o linfonodo sentinela e ele é avaliado e ele deu axila negativa, não há necessidade de fazer essa esvaziar, né, os linfonodos sentinela, os outros linfonodos. Só o linfonodo sentinela dá essa informação, então isso propicia uma recuperação mais rápida da paciente, tem uma morbidade menor, né, tem menor risco de linfedema, a gente sempre vê por aí, porque antigamente era muito usado o esvaziamento axilar, aquelas pacientes que têm o braço bem aumentado, que usam uma proteção, aquilo não tem cura, é uma das complicações mais importantes do esvaziamento linfático. Tá? Tem uma alta acurácia diagnóstica, porque o método identifica o linfonodo sentinela com precisão. Existe ele como ferramenta, né? Ele tem para o estadiamento oncológico, ele é extremamente importante, porque ele, após a análise anatomopatológica do linfonodo, ele permite determinar se a doença disseminou, se tem muita metástase, né? Se já se espalhou, se já tomou a cadeia axilar, ou não, né? E havendo essa avaliação, ela vai determinar a conduta terapêutica, né? A partir daí o médico decide o que vai ser feito. A axilar negativa, né, não vai fazer nada. O paciente vai ficar ok. Uma axila positiva a gente vai avaliar e o médico decide qual o segmento. Então, ele faz o linfonodo sentinela, a linfocintilografia, né, faz o estadiamento preciso sem esvaziar. A gente consegue saber exatamente o estado do tumor, da paciente, da cadeia linfática, e não vai haver necessidade de esvaziamento. Pode passar, por favor. Bom, vocês entenderam, eu espero, qual é o linfonodo sentinela, qual a função dele. Esse método, ele reduziu muito a morbidade, melhorou muito a qualidade de vida dos pacientes, né? E eu esqueci de falar um detalhe, que esse câncer tem uma alta incidência mundial, né? Muitos casos, por conta disso que foram surgindo os estudos para tentar fazer esse diagnóstico precoce. Mas 99% dos casos de câncer de mama é identificado em mulheres, mas existe 1% que é masculino. E assim, apesar dessa porcentagem muito pequena,
Eu já participei de 2 cirurgias de linfonodo sentinela em homens. É raro de acontecer, 1% é muito pouco, mas eu já participei de 2 cirurgias, eu pude acompanhar, homem com câncer de mama. Tá? Eu botei essa frase final, né, que o conceito de linfonodo sentinela revolucionou o estadiamento linfático em oncologia, permitindo uma avaliação mais precisa da disseminação tumoral com menor morbidade para as pacientes. As pacientes passaram a ter uma melhor qualidade de vida, menos complicações. No caso da cirurgia, ela tem alta hospitalar rápida, cirurgia sem esvaziamento, né? Ela tem uma alta hospitalar rápida, ela não tem linfedema, que é uma complicação importante e que atrapalha muito a qualidade de vida, né, da paciente. Ela não, pacientes relatam quando tem esvaziamento, dor crônica, limitação de movimento, risco de infecção. Com a avaliação do linfonodo sentinela e ele sendo negativo, isso tudo acabou, não tem mais essa necessidade. Então, é fundamental fazer esse estudo. Esse método está sendo muito usado porque ele é extremamente eficaz e melhorou muito a qualidade de vida de pacientes com CA de mama, tá bom? Se tiver alguma pergunta, eu falei aqui mais ou menos do que é a minha rotina, né? Isso é o que eu faço, parte do que eu faço, porque eu sou da medicina nuclear, tem muitas outras possibilidades lá dentro, mas esse exame tem um valor bastante significativo por causa da alta incidência do câncer de mama. Tá bom? Eu estou à disposição. Obrigada a todo mundo que ficou até agora assistindo, o horário bem complicado, tá bom? Obrigada, muito bom, muito bom. Obrigada, professora, foi excelente a palestra. Excelente a palestra, é muito boa. Obrigada, professora. Parabéns a todos. Essa aula me abriu um novo horizonte. Então, pessoal, terminamos a nossa jornada. Atrasou um bocadinho, mas concluímos. Parabéns pelo simpósio. Falem alguma coisa aí. Vocês estão aí ainda? Muito bom. Estamos aqui. Estamos aqui, professor. Não estou ouvindo. Enriqueceu muito a Não vos ouço. palestra para a gente. Foi. Ah, Em termos de eu conteúdo, né? Aham. Foi muito bom. Conteúdo muito bom. Excelente. Hoje nós trouxemos esse assunto do linfonodo, que é uma abertura de porta. Como a professora está falando aqui, é um assunto que pode ser explorado para mais, tem mais coisa aí, e, portanto, provavelmente a gente vai contar com a ajuda dela para os próximos. E também o depoimento da Beth, né, que é uma coisa original, porque cada paciente tem a sua própria história, né, tem os seus próprios pesares e sentimentos e a sensibilidade de cada uma, e que também traz, assim, para quem quer ser profissional na área da mamografia, na área da radioterapia, né, profissional de saúde de modo geral. Mas esses depoimentos, assim, eles trazem exatamente o que tem de novidade, o que tem de mais sensível e importante na visão do final da cadeia do nosso trabalho, né, que é a paciente. Então, Professor, me chamou muita atenção em que todos os professores falaram muito da humanização, né? Não certo. só pelo trabalho, porque o trabalho em si é importante, a evolução do material que temos hoje é importante para estudo, tecnologia, para saber mais sobre a origem, o que pode ser feito, mas também da humanização, né? O que me chamou muita atenção sobre a humanização também, que em muitos casos não são feitos e que tem uma carência, né? Como a Beth também citou aí em alguns momentos. Certo. Muito bom. Uhum. É muito importante porque a nossa profissão, a nossa área de atuação, apesar de ser da área tecnológica,
a tecnologia é apenas o meio, digamos assim, o caminho. O nosso foco é o ser humano. A gente não pode perder esse foco, o ser humano, né? E, portanto, para atingir o nosso foco cada vez melhor e com melhor qualidade e segurança, nós precisamos dos meios tecnológicos, ou seja, das ferramentas, né? E as ferramentas sociais, os valores sociais, valores humanos, valores éticos, coisas que a gente não aprende na escola, né? A gente aprende, a não ser os valores éticos da profissão, mas os éticos humanitários é uma coisa que vem do convívio, né? Da família, do berço, e portanto, aprendemos muito um com os outros, cada um colocando a sua sensibilidade, e a gente vai filtrando aquilo que nos é importante, nos é valoroso, né? E mais? O que vocês acharam mais? Cadê o Alan? Já foi? Fala, professor. Estou aqui. E aí, Alan? Tu Estou salvou, assistindo aqui as aulas. tu salvou a Iara, né, cara? Completamente. O mago. É, o mago, né? O mago demais, o Gerardinho. E a Patrícia também trazendo o assunto. Nossa, muito bom, né? A gente contou. Eu quero agradecer de antemão a ajuda que o Alan tem prestado para a gente aqui no suporte, né? Ele é um senibiano pioneiro. Para quem não sabe, ele é o primeiro aluno da primeira turma CENIB, lá do ano de 2000. Né? Ah, parabéns. E foi o cara que despontou, assim, abrindo espaço. Né? Apesar de não parecer, né? Pois é, tu era sacaneado, né? Chamavam de CDF. Chamavam de CDF e tal, mas foi o primeiro da turma a conseguir logo 3 empregos, não é isso, na época? Quero seguir ensinando. Pois é, Alan, muito, muito boa jornada. Te agradeço, você deu um suporte muito bom, não só para a Cida, mas especialmente para a Iara e para o suporte, o nosso suporte, né, para a Patrícia também. E, portanto, tem sido uma ajuda muito valorosa, tá bem? Valeu, obrigadão. Bom, pessoal, podemos encerrar? Sim, podemos.